Então, meus irmãos, quem irá nos falar hoje é a nossa irmã Lúcia Farias, que irá nos falar sobre o capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, né? Mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa palestra a todos. Queridos irmãos, boa noite. Estou dando boa noite e tem um sol lindo lá fora, né? Então, boa tarde também. Bom dia, porque também tem o pessoal que vai assistir depois, né, num outro horário. E uns vão ver de manhã, outros vão ver à tarde, outros vão ver à noite. É um sol bonito. Mas eu trouxe várias colinhas. Uma delas é esta aí, que está na tela, para todo mundo poder acompanhar, ficar ligado, para não dar sono em ninguém. E outra é este livro, né? O Espiritismo segundo o Evangelho. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Kardec. Esse aqui é da irmã Zoé, uma professora lá da URGS. E ela fez, eu gosto muito, porque daí ela explica cada capítulo, né, do Evangelho com suas próprias palavras e eu consigo entender melhor. Mas nós estamos aqui, a cada sábado que a gente se reúne aqui, a gente se renova as energias, né? E é isso que a gente vem buscar, renovar as energias, a esperança. E aí, certos de que vamos sair daqui bem melhores do que quando que nós chegamos, a gente vai, então, trabalhar esse capítulo, que é amar ao próximo como a si mesmo. Mas ele nos faz refletir, pensar assim, será que eu me amo? Amar o próximo como a si mesmo. Às vezes a gente não se dá conta e às vezes a gente não está se amando. Às vezes a gente não está se gostando. E aí Jesus vem trazer essa reflexão. O maior terapeuta é Jesus. A gente deve buscar ajuda, buscar os terapeutas, né? Quando a gente se sentir assim, olha, não tenho com quem conversar, não tenho com quem me abrir, vamos procurar um terapeuta. Aí podem dizer assim, mas isso é caro, mas também tem pelo SUS, né? E se mesmo assim eu não estiver encontrando tempo, às vezes a gente está tão atrapalhado, muito assoberbado com as atividades, com as tarefas no lar, no trabalho, vamos buscar um amigo, vamos buscar uma pessoa de confiança. Ou então vamos vir aqui para a Casa Espírita, tem o atendimento fraterno, né? Onde a gente pode trazer as nossas angústias, o que está nos incomodando, trocar uma ideia, né? E depois do atendimento fraterno, ouvir, sempre vai ter um irmão aqui trazendo um capítulo. E se Jesus é o melhor e maior terapeuta que existe, a gente vai sair daqui confortado. Mas o convite também é para que a gente não fique só ouvindo os expositores, né? As pessoas que vêm se dedicam para trazer, tem ótimos expositores, não é o meu caso. Eu estou aqui recebendo, ganhando muito com essa oportunidade de vir aqui trazer e expor um capítulo. Porque daí a gente fica em casa lendo, preparando, buscando, e aí a gente está recebendo muito. E aí eu penso assim, tantas vezes eu já ouvi esse capítulo, tantas vezes eu já li esse capítulo e não tinha enxergado isso. Essa questão mesmo de amar a si mesmo, eu não tinha entrado fundo nessa questão. E aí eu digo, mas que maravilha isso aqui. Fiquei assim, encantada. Eu espero que eu consiga transmitir tudo aquilo que eu senti
né? E tudo aquilo que me esclareceu, que clareou as ideias. Então, os fariseus se reuniram e um deles, que era doutor da lei, chegou e perguntou para Jesus. Eles estavam sempre no pé de Jesus, eles queriam pegar ele em alguma contrariedade, sabe? E aí perguntaram para ele: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Então nós temos aí o maior mandamento: amar a Deus, né? Aqui, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa foi a resposta de Jesus para o fariseu, para o doutor da lei, que veio perguntar para ele: qual é o maior mandamento? Este. Ele resumiu toda a lei, né? Toda a lei, todos os profetas, juntou tudo, sintetizou e disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí a gente vai ficar refletindo: o que é amar o próximo como a mim mesmo? Aí a gente vai falar muito de empatia, de se colocar no lugar do outro. Será que é só isso? Eu descobri que é mais profundo do que isso. Eu já estava tão feliz se eu conseguisse ser empática. Se eu conseguisse me colocar no lugar do outro. Mas tem muito mais. Mas vamos ver aqui sempre as lições do Cristo para a gente não se perder. Senão eu sou muito de me perder, né? Por causa de déficit de atenção, daí eu acabo me perdendo. Então eu tenho que ter um roteiro para seguir, tem que ter as colinhas para seguir. E porque eu não vou falar de mim, porque eu não sei nada. Quem sabe mesmo é Cristo, né? Ele é a verdade, o caminho e a vida. Aí ele respondeu isso para os fariseus, porque era um grupo grande, mas aí um deles, o doutor da lei, que fez a pergunta, ele respondeu, e eles interrogavam, então, para isso mesmo, para ver se ele se contradizia alguma coisa. Eles queriam condenar ele por embusteiro. E aí, amar a si mesmo é valorizar-se como pessoa, é aceitar-se como é cuidar de sua saúde física e mental. E é essa a nossa preocupação mesmo. Aí fiquei pensando, né? E agora a gente está no janeiro branco, que é o cuidado com a saúde mental. Então a gente tem que se cuidar. Bateu uma tristezinha, uma vontade de não querer sair, de não ver ninguém, a gente já tem que se preocupar. Opa, para aí, né? Então, amar-se a si mesmo nos parece, às vezes, do ponto de vista superficial e sintoma de egoísmo, né, e de orgulho. E não é. Para quem já andou, ou mesmo quem não andou já ouviu falar de avião, eles, antes do avião decolar, eles dão várias instruções. Se caso acontecer alguma pane, alguma coisa, eles dizem, né, em caso de algum probleminha, vai cair máscaras e colocar em si primeiro. E era isso que Jesus estava querendo dizer. Mas como é que ele ia falar de avião, de máscara naquela época? Dar esse exemplo, né? Não tinha como. Ele falou de outra forma, a gente vai ver depois. Mas é isso, porque se eu não colocar em mim primeiro, né? Como é que eu vou ajudar o próximo? Eu vou começar a passar mal, então eu ponho em mim primeiro, aí eu já estou ali respirando legal, aí eu consigo auxiliar quem está precisando. Então é esse cuidado. Nós precisamos cuidar de nós primeiro. E para nos amar, precisamos nos conhecer. Às vezes a gente não se conhece. Às vezes é perguntado assim,
né? Me faltou agora aqui, eu tinha até anotado a pergunta. Mas assim, quem tu é? Né? Quem é tu? Aí a gente fica ali, às vezes a gente diz o nome da gente. Outras vezes a gente diz a profissão da gente, porque a pessoa não ficou contente com a resposta que a gente deu, a gente fica... E não é... Quem tu é? Vamos nos perguntar isso. Quem nós somos? E aí, vamos continuar aqui nos slides, depois eu continuo naquela colinha e nessa colinha daqui também. Não sei se está ficando claro, né? Mas que fique claro, Jesus é o nosso terapeuta. E a gente vai buscar ajuda, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, vai fazer as nossas leituras, vai procurar aquele livro que a gente gosta, né? E vai fazer as nossas leituras e vai fazer reflexões. Então, participam do mandamento maior também um sentimento, que é o amor. E 3 relacionamentos, que é com Deus, com o próximo e com a gente mesmo, que participam deste mandamento maior aí, ó, de amar a Deus sobre todas as coisas, né? O próximo e a ti. E bases para o nosso relacionamento com Deus. O limite de sentimentos, força, inteligência. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E com o próximo é o padrão. Fazer tudo o que queremos que eles nos façam. Esse é o padrão. Amarás o próximo como a ti mesmo. Tratar todos os homens como queremos que eles nos tratem. Mas aí, Jesus era perseguido bastante por esses fariseus, eles estavam sempre no pé dele, e ele aproveitava para trazer lições. Toda vez que ele era interpelado, ele trazia alguma lição. Ele respondia, dava a resposta e trazia uma lição para ficar para nós, para a humanidade. E aí ficaram as parábolas, né? E aí ele conta, depois ele sai dali, daquela reunião, né? Ele estava passando em frente ao templo, eles saíram e fizeram essa pergunta para ele, qual era o maior mandamento. Ele respondeu e saiu. E o povo o acompanhou, e aí ele trouxe a palavra, essa parábola dos 2 servos. Um servo devia algum dinheiro para o seu patrão e estava sem condições de pagar essa dívida e pediu misericórdia, né? E disse que quando ele pudesse ele ia pagar, mas que agora ele não estava podendo. E o patrão aceitou essas desculpas e perdoou a dívida. Nem quis receber depois. Não, deixa assim. Mas aí aquele servo saiu dali bem feliz, daquele encontro com seu patrão, bem feliz. O patrão perdoou a minha dívida. Tô quites com ele agora. E andando, encontrou alguém no caminho que ele também tinha emprestado um dinheirinho, bem pouquinho, perto do que o patrão tinha emprestado para ele. E ele fez de tudo, né? Agarrou o outro pelo pescoço e queria que ele pagasse a dívida. Outros servos, outros colegas desse, viram e foram para o patrão e disseram: olha, tu perdoou a dívida dele e agora o fulaninho lá, o nosso colega, está devendo e ele não quer saber, ele quer que ele pague. Aí ele chama de novo o servo, né, e conversa com ele sobre essas coisas. Mas aí busquem o Evangelho e leiam essa passagem, né? No Evangelho no Lar, quem tem um dia e um horário para fazer o Evangelho na sua casa, abre, não precisa abrir
de qualquer maneira, eu não gosto de falar o acaso, porque o acaso não existe. Abrir aleatoriamente, não precisa abrir aleatoriamente, geralmente a gente é instruído assim, abre aleatoriamente, vamos ver o que caiu para mim hoje. Ótimo, pode ser feito assim. Mas também pode ser feito assim, ó, eu ouvi lá a Lúcia falando e não ficou bem claro esta passagem. Então, no dia do Evangelho no Lar, eu vou abrir. Ou quem não costuma ainda fazer o Evangelho no Lar, não, peraí, deixa eu ver como é que é essa parábola. E vai lá e busca, capítulo 11. Mas aí, vamos continuar aqui. Então, ele não soube perdoar, esse servo não soube perdoar, né? Queria ser perdoado a sua dívida, mas não usou de compaixão para com o outro que lhe devia. Não perdoou, né? Não perdoou as faltas cometidas. Então, as faltas cometidas contra nós, se a perdoarmos, nos serão perdoadas. E se não a perdoarmos, não nos serão perdoadas. E aí foi nessa parábola que Jesus trouxe todo este ensinamento. Quando ele reuniu o povo lá e falou, as faltas que cometemos contra Deus. Então, porque nós cometemos faltas contra Deus quando a gente não cumpre a lei, né? Quando a gente não cumpre os seus ensinamentos, quando a gente pisa na bola, né? Então, todos nós erramos, todos nós somos imperfeitos, todos nós nos equivocamos e precisamos uns dos outros para continuar progredindo. Então, amar o próximo como a si mesmo exige autocuidado e autoconhecimento. Exige bem-estar psíquico. Aí, voltando para buscar essa questão do... Depois a gente vê essa parte ali, se der tempo, né? Para buscar essa questão do amar a si mesmo. Fazer ao outro o que eu gostaria que me fizesse. E aquele servo não fez para o outro aquilo que ele gostaria que fosse feito para ele. Foi feito, né? A questão de ser perdoada a dívida que ele tinha com o patrão. E então a gente precisa se conhecer. Às vezes a gente, num ímpeto de coisa assim, a gente cai nessa, né? De querer cobrar do outro, se enraivecer. Aí a gente, opa, para aí. Não conhecia esse meu lado, né? Mas, querendo entrar, a pedido de uma amiga, ela disse, fala do janeiro branco, fala do bem-estar psíquico. E aí eu fiquei naquela coisa, né? Trazer isso, essa questão. Então, vamos falar desse amar ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro eu preciso me amar. Então, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso estar bem. Mas, às vezes, existe muito preconceito com isso, né? Então, se tem alguém que sofre com problema de hipertensão e diz pra gente, eu tô hipertensa e o médico me receitou esse medicamento aqui. A gente nem reage. A pessoa diz, eu tô hipertensa, tô tomando esse medicamento. A gente encara com naturalidade, não se surpreende, natural. Agora, experimenta dizer num grupo e dizer assim, ó, eu sou bipolar e faço uso deste medicamento. A reação não será de naturalidade, as pessoas já ficam assim meio espiadas, né? E se você disser ainda, eu sou esquizofrênico, faço acompanhamento, utilizo o medicamento, e mesmo que você esteja
tranquilo, estabilizado, né? Tem acompanhamento psiquiátrico, usa o medicamento regularmente, tem crise uma vez que outra, né? Mas tem uma boa qualidade de vida. Você vai sofrer um estigma, você vai ficar marcado. As pessoas já começam, ó, o fulano é bipolar, o fulano é esquizofrênico. Então, o adoecimento mental, ele é visto assim de uma maneira muito preconceituosa ainda. A gente tem vários preconceitos e a gente não se dá conta. Aí acontecem situações na vida da gente e aí a gente começa a se conhecer. Eu sou preconceituoso e não sabia, né? Quando a gente fala em preconceito, a pessoa só liga a questão da cor, de gênero, né? Mas tem este preconceito aí com o adoecimento mental. E parece assim, ó, que todas as partes do corpo podem adoecer, só o cérebro que não. O cérebro faz parte do corpo, também adoece, mas a gente não quer enxergar isso, não quer ver isso, não quer tratar isso, né? E assim também, tudo pode dar errado. Qualquer coisa, perder o emprego, rompimento de um relacionamento, tudo pode dar errado, menos o emocional. A gente não aceita, né? Não aceita que o emocional não esteja bem. Então, tem pessoas que poderiam estar fazendo uma psicoterapia, um acompanhamento psiquiátrico bem feito e que poderiam levar uma vida muito boa, muito tranquila, num nível de bem-estar psíquico, mas elas não se previnem, não procuram ajuda e quando recebe algum tipo de intervenção é porque a situação transbordou. Então a gente conhece pessoas que continuam levando a sua vida assim do jeito que dá e daqui a pouco, né, não quer sair do quarto, não quer mais trabalhar, perde o emprego, não tem ânimo, vontade, força de viver. Aí alguém vai interferir por elas, né? Um familiar, um amigo, vai procurar e levar. E às vezes a gente leva, faz todo um acompanhamento, a pessoa começa a melhorar, começa a ficar, né, bem, a gente nota a diferença no humor, no corpo todo da pessoa. E a pessoa diz, não, eu não tive uma depressão, não, eu estava só fraquinha, eu tive uma fraqueza. Não aceita ainda. E aí é difícil quando a pessoa não aceita, porque ela começou a melhorar, o que ela faz? Ela para com o tratamento. E tem tratamentos que são assim, ó, para a vida toda, né? Tem que estar sempre, eu estou bem, mas eu preciso continuar. Se o médico disse que eu preciso tomar essa medicação, eu vou tomar essa medicação. Se é isso que está me deixando bem, eu estou conseguindo levar uma vida saudável, me sentindo bem, né? Vamos continuando, é isso, né? Assim como aquela pessoa que é hipertensa e precisa do medicamento para ficar com uma pressão tranquila, então, por que não? Né? Assim como quem está anêmico precisa da vitamina, do ferro, então a gente tem que parar com esse preconceito. E aí tem um número de pessoas com transtorno mental no mundo muito grande. E não é falado. Esses dados que eu peguei aqui são de 2019, depois veio a pandemia, então aumentou muito mais. Eu não consegui pegar nenhum dado atual, de pelo menos 2023, que é recente, entrou em 2024, né? Não consegui, ainda é de 2019. Então, vou trazer esses números, mas a gente sabe que é bem maior. 970 milhões. Olha, 970 milhões, eu não consigo imaginar. Isso significa que a cada 8 pessoas, uma tem transtorno.
A cada 8 pessoas, uma tem transtorno. Eu assisti Haroldo Dutra Dias, ele é um palestrante. Esse sim é um palestrante, né? E ele fez uma brincadeira, e eu vou fazer aqui com a gente também, né? Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um de nós tem transtorno. E pode ser eu. Um de nós tem transtorno. É só contar depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um tem transtorno. Então, e a pessoa com transtorno está no meio de nós. Às vezes a gente nem percebe, ou porque ela faz tratamento, ou ainda tá leve, a gente não se ligou muito, né? Então ela está aí. E depressão, isso falando de transtorno. Contou assim, mas aí depois vai separando. Depressão, 280 milhões. E não está correspondendo à nossa realidade agora, porque há casos de pessoas que não procuram o tratamento. Vivem deprimidas, mas aí não chega a ser aquela depressão profunda, né? Quando é profunda, aí a família vê, e aí não quer levantar da cama, não quer mais tomar banho, escovar os dentes, não quer comer. Aí as pessoas procuram ajuda, as pessoas próximas, porque ela não vai procurar, né? Ansiedade, 301 milhões de indivíduos só com ansiedade. E 28 milhões de pessoas no espectro autista. E muitas delas estão sendo diagnosticadas agora. Tem pessoas que estavam levando uma vida assim, nem se davam conta que tinha. Aí vai no médico por algum motivo, né? Conversa com alguém aqui e ali, ou vai no psicólogo, e aí eu sou autista, porque tem vários níveis, né? Ou então eu tenho déficit de atenção, viveu a vida toda com déficit de atenção. Ou hiperatividade, uns bem lentos, que é o meu caso, eu sou bem lenta. E tem outros muito agitadinhos, né? Eu queria ter, que é o hiperativo, né? Eu queria ser assim, porque o hiperativo é aquele que pega e faz uma faxina, e, sabe? Muito rápida. E limpa e lava roupa. Agora dá até para fazer isso, porque tem a máquina de lavar, né? Aí, quem tem máquina de lavar, bota a máquina lá para lavar e vai fazendo outras atividades. Mas se não tem, aquela pessoa, ela consegue lavar a roupa, ela consegue passar, ela consegue cozinhar, ela leva o filho na escola, ela busca, ela faz isso, sabe? E também tem distúrbio do sono. Nem falei do déficit de atenção, são 85 milhões, né? Déficit de atenção e hiperatividade. Distúrbio do sono também. E aí é alarmante também, a cada 4 pessoas. Se a gente contar 1, 2, 3, 4, um de nós tem distúrbio do sono. Pessoas que não conseguem pegar no sono, demoram muito para adormecer. Ou então dorme, mas daqui a pouco acorda. Aí dorme, aquele sono não é aquele sono reparador, sabe? Fica se acordando. Aí precisa tomar algum medicamento. No meu caso, eu também estou vendo que eu percebi que eu tenho distúrbio do sono. Não tinha percebido. Olha como é bom a gente estudar, a gente ler. Porque eu me acordo várias vezes na noite, né? E se eu não fizer nada, eu não estou tomando medicamento, eu continuo acordada, mas aí o que a gente tem que fazer? Eu vi que para eu voltar a dormir, eu pego um livro e leio, aí começo a ler, dar um soninho e já deixo ele do lado. Ou então, eu pego o meu celular, que diz que não é para a gente dormir com o celular do lado, mas eu durmo porque ele é o meu despertador também. Aí eu ponho uma palestrinha,
né? Vou lá no YouTube, põe uma palestra, começo a ouvir e durmo. Então, é um jeito, cada um tem que ver o jeito melhor para pegar no sono. E se não consegue de jeito nenhum, o certo é a gente buscar ajuda, né? A gente ir no médico, contar para ele o que está acontecendo, falar do nosso sono, né? Ele vai ver, tem distúrbio de sono, tem essa medicação aqui, então tá, vamos tomar essa medicação. Tem gente que só um chazinho, né? Tem gente que toma um chazinho antes de dormir, um copo de leite quente, né? Então tem coisas também bem naturais, assim. E aí, eu falei da questão da empatia, trouxe essas questões aqui de cuidados que a gente tem que ter com a nossa psique, né? Com o nosso autoconhecimento, se conhecer, estar bem psiquicamente, porque senão a gente não vai conseguir ter empatia, a gente não vai conseguir amar o próximo, porque a gente não está se amando, eu não busco, eu não tenho autocuidado, eu não me preocupo comigo, eu não vou no médico, não quero saber, né? Então, quando Jesus disse, ama teu próximo como a ti mesmo, era dizendo, cuida de ti, tem esse cuidado, tu tem que estar bem, aí tu vai conseguir ser empático. E vocês sabiam que as pessoas que têm compaixão têm índices menores de ansiedade e depressão? Não falei nem de empatia, é compaixão. Compaixão é diferente de empatia, e a gente já vai ver isso, como é que acontece. Então, pessoas que têm compaixão têm índices menores de ansiedade e depressão. E aí a gente faz um convite. Eu e a Inês fizemos um convite. Vem trabalhar no ápice. ápice é a área de ação e promoção social espírita. E tem vários trabalhadores aqui. Eu falei na Inês, que eu enxerguei a Inês aqui direto, mas está espalhado por aqui pelo salão vários trabalhadores do ápice. E porque os especialistas, eles nos recomendam uma atividade filantrópica, fazer parte de ONGs. E aí a gente está convidando, né, Inês, para trabalhar no ápice. A gente visita as famílias que são cadastradas, tem encontro com elas todos os meses, né, uma vez por mês. Na verdade, mais de um encontro, porque tem o cachorro quente também, que a gente leva também uma vez por mês. Mas, então aí a gente começa a fazer isso, se aproximar e ver que tem pessoas em condições muito difíceis, e que aí a gente vê que aquilo que a gente, né, quando a gente olha para a gente, começa a se sentir coitadinho, não é nada, né? E aí a gente vai se envolvendo também com as famílias, com as pessoas, vai conversando, fazendo amizade, e a gente vai melhorando, a gente vai sentindo ânimo, né? E aí a gente vai sentindo compaixão, vai sentindo empatia, e a compaixão é diferente da empatia. Então, nós vamos dar um exemplo aqui. Está um dia muito frio, nós vamos imaginar que é um dia muito frio. E eu estou saindo aqui do GEAC, nesse dia frio, e estou saindo com duas amigas. Estou saindo daqui com a Claudinha, que não está aqui hoje, e com a Elisa. Só para ilustrar aqui o nosso exemplo, né? Estou saindo com elas. Aí uma delas diz para mim assim, olha ali, tu viu, Lúcia? Tem um morador de rua, e ele está sem agasalho, não tem um cobertor. Que coisa mais triste, eu imagino o quanto de frio ele está sentindo. Essa pessoa teve o quê? Empatia. Ela imaginou, né? Ela se colocou no lugar do outro. Eu imagino o quanto ele está sentindo frio. Só que a outra amiga
São duas, né? A outra pega e diz assim, vamos voltar lá no GEAC e vamos pegar lá um agasalho e um cobertor e vamos trazer para ele? Essa teve compaixão. Deu para sentir a diferença de empatia e compaixão? Empatia, a gente se coloca no lugar do outro, mas não faz nada, não age. A compaixão não, a compaixão age. Notou que a pessoa estava precisando, eu vou lá e faço. Isso é compaixão. E era disso que Jesus estava falando. Então a gente vem trazendo com as nossas palavras, com as nossas colinhas, com que a gente vem lembrando do que assistiu com palestrantes renomados aí do YouTube, para clarear o que Jesus quis dizer. Então é muito profundo isso, amar o próximo como a ti mesmo. Ele estava falando de empatia, ele estava falando de compaixão. Aí a gente vem, por isso que é bom a gente fazer parte da Casa Espírita, procurar os estudos, agora em março vai começar de novo. É tão bom a gente estudar em grupo, né? Presencialmente, então, nem se fala. Online já é gostoso, nós temos um grupo online assim que a gente não quer perder por nada, de tão bom que é. E por causa da pandemia a gente ficou assim sem se ver, e agora, como as coisas estão voltando à normalidade, embora a gente tenha que ter ainda muito cuidado, a gente tem feito uns encontros assim mensais presencialmente, é muito bom. Aí a gente consegue aprofundar, né, esses ensinamentos. O que Jesus quis dizer com isso? Aí um fala e diz, eu entendi assim, assim. O outro fala, mas eu entendi assim, assim. E aí a gente vai, né, se aprofundando ali, entendendo. Quando as pessoas dizem assim, tem que entender o que está nas entrelinhas. Eu não entendo o que está nas entrelinhas. Eu leio, eu digo, o que está nas entrelinhas? Aí eu preciso buscar a ajuda de um, de outro. De um livro, de um vídeo, de conversar com alguém, trocar uma ideia. Aí, e foi isso. Eu digo, mas olha, Jesus quis falar de todas essas coisas. Ele quis não, ele falou. E deixou para a humanidade esse legado, esses ensinamentos, e a gente vai, ao longo das nossas existências, porque a gente vai e volta, agora a gente está aqui, depois a gente vai retornar. A gente vai retornar porque quem somos? Lembra lá no início que eu perguntei quem somos? Alguém já se respondeu quem é, e a gente não está perguntando nome, nem profissão, nada. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Aqui tinha uma cola triboma. Eu faço as colas e acabo perdendo depois as coisas. Ai, que vergonha. Isso vai para a internet ali depois. Eu não queria fazer por causa disso. Eu faço as colas. Estou mostrando para vocês as minhas colas. É muita coisa para ler e marcar. Então, marca alguma coisa. Mas nós somos espíritos e nós não somos daqui. Então a gente tem que pensar e viver como tem que viver os homens aqui, né? Não tem que viver a humanidade. Quando eu falo homens, é homem e mulher, né? Todos nós. A humanidade tem que viver como tem que viver nesse mundo. Mas sem se preocupar demais com o material, porque nós somos espírito e a gente não vai levar nada do que é da matéria. A gente precisa a gente quer conforto, né? A gente quer qualidade de vida, a gente busca essas coisas, mas não se apegar demais nisso, né? Porque nós somos espírito. Agora a gente está nesse corpo, mas a gente não é esse corpo. E nós não somos daqui. Se nós somos espíritos, a gente pertence ao mundo espiritual e não ao mundo material. A gente não é daqui, a gente vai retornar e a gente tem que aceitar isso, né? Voltar para nossa, nós chamamos pátria verdadeira, que é o mundo dos espíritos. Então, se aceitar do jeito que é, alto, baixo, gordo, magro, preto, branco, cabelo liso, cabelo encaracolado ou sem cabelo,
a gente tem que se aceitar como a gente é e dar graças a Deus pelo corpo que a gente tem. Mesmo que ele tenha algum problema físico, a gente tem que dar graças a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de ter reencarnado, de uma família ter nos aceitado, né? De ter nos gerado. Às vezes a gente é gerado, só gerado, e os cuidados vão ser de outros. Mas a gente tem que agradecer aquele que nos gerou. Ah, mas não me criou. Não importa. Ele te deu a oportunidade de estar aqui. Né? Então vamos ser gratos. Gratidão. Né? Então, a gente viu nessa historinha de dar um exemplo de ter saído daqui com 2 pessoas. Uma delas sentiu o frio que o outro estava sentindo. E a outra, então ela teve empatia. E a outra teve compaixão porque disse, vamos lá buscar um agasalho, um cobertor. Isso é compaixão. E Jesus nos falando sobre todas essas coisas, né? Mas aí, o nosso horário terminou, eu vi ali agora 6:45. Leiam o Evangelho, porque daí vem aqui, ó, dai a César o que é de César. A gente não chegou a entrar aqui nessa parte. De novo vem os fariseus, vem o doutor da lei e pergunta para ele se tem ou não que pagar o imposto, né? Pagar o tributo a César. Aí ele pede uma moeda, me dá. Tu tens aí uma moeda que tu dá pro teu tributo, né? E aí apresentam a moeda, e ele olha a moeda e olha e diz para eles, de quem é esta imagem? Aí eles respondem, de César. Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, quer dizer, vamos viver como tem que viver as pessoas no mundo, mas não esquecendo dos ensinamentos, desse ensinamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E pensar, não se revoltar, e daqui a pouco está na hora de declarar o imposto, eu não quero pagar o imposto. Né? Eu tenho que cumprir as leis. Eu tenho que, quando estou andando de carro, fechou o sinal, eu tenho que parar no sinal. Eu tenho que seguir aquela lei. Então, eu tenho que seguir as leis materiais aqui, mas eu tenho que seguir a lei maior, que é a lei de Deus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. E ao próximo como a si mesmo. Então, fica o convite, gente. Peguem o Evangelho e vão ler, porque tem muito mais coisa lá. Maravilhosas, e vocês vão ler e vão dizer, ela não falou sobre isso. Olha aqui que legal essa parte. Né? Então, é isso. Obrigada pela atenção, que vocês possam sair daqui levando essas vibrações amorosas, porque aqui todos nós estamos recebendo uns dos outros, né? Essas vibrações. Quando vocês param para pensar em Deus, para pensar em Jesus, que Deus é muito grande, a gente não tem ideia, né? Que é Deus, causa primária de todas as coisas, mas Jesus, vamos pegar Jesus, que a gente tem uma imagem, a gente criou uma imagem dele, né? Aí a gente está envolvido nessas vibrações, e essas vibrações estão aqui, ó, eu estou recebendo de vocês, vocês estão recebendo uns dos outros, e minhas também, que não são minhas, vem de Deus, vem de Jesus através dessa palavra. E toda vez que a gente abre o Evangelho, as palavras que tem aqui são luz. Aquelas pessoas mais sensíveis, que conseguem perceber, elas sentem jorrando luz. Quem faz o Evangelho jorra luz ali para o seu lar, para a sua rua, para o seu bairro, né? Porque a gente está falando dos ensinamentos do Cristo. Muito obrigada pela atenção.